Mano, o problema do Vasco é espiritual, porque depois da partida contra o Mirassol, o jogador do Vasco, Andrés Gomes, deu uma entrevista dizendo que o problema do Vasco poderia ser espiritual. Naquele jogo ele marcou um golaço, foi o gol de empate para a equipe do Vasco, e logo após a partida ele deu essa entrevista. E um tempo atrás realizou uma fala do ex-jogador Souza, dizendo que o Vasco tinha um problema espiritual, que tinha coisas que já fizeram no estádio para ajudar o Vasco, que acabou piorando a situação e era um problema espiritual. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a situação do Vasco, o que realmente pode ter causado o Vasco ter chegado a esse ponto em que o povo está sugerindo que o problema do Vasco pode ser até espiritual. Tem muita gente que acha que isso é meme, é só uma coisa que não vai dar em lugar nenhum. Possa ser que sim, né? É mais pro lado do meme do que por sério, mas nada pro Vasco dar certo. O Vasco acabou de contratar novo treinador pro lugar de Renato Gaúcho, que ele tem mais derrotas do que vitória na carreira. E ele já disputou 3 partidas no comando do Vasco e não vemos resultado nenhum. O Vasco não teve mudança. E eu assisti os 2 últimos jogos do Vasco, um contra o Independente Medellín, que foi um empate pela Sul-Americana, lá na casa do Independente Medellín, e um pelo Brasileirão, que foi contra o Mirassol, dentro da casa do Vasco. E o que acontece? O Vasco, os jogadores não são ruins. Para te falar a verdade, o Vasco tem um bom elenco. O centroavante Spinelli, que tem apenas um gol no Brasileirão, vem de uma temporada de 28 gols em 50 partidas pela equipe do Independente Del Valle. Então ele não é um centroavante ruim. O centroavante reserva, Brenner, vem de uma temporada de 6 gols em 10 jogos pela sua última equipe nos Estados Unidos. Ele não é horrível como ele está demonstrando no Vasco. Vemos outros bons jogadores. Andrés Gomes é o principal jogador do Vasco hoje e ele continua bem. Ele veio de uma temporada boa com a camisa do Vasco, continuou no Vasco e continua bem. Foi para a Copa do Mundo, não jogou muito, mas ele estava no elenco da Colômbia. Também temos outro bom jogador que hoje é reserva, não sei porquê, que é Nuno Moreira. O cara veio de uma temporada que ele fez, se eu não me engano, 11 gols e 7 assistências com a camisa do Vasco. Naquela campanha para a Copa do Brasil, que ele foi muito importante, era titular com o Fernando Diniz, e ele é muito bom. E agora eu quero saber por que ele não é titular. Ele perdeu a titularidade para Adson. No jogo da Sul-Americana, esse maluco não fez nada. Você entende que o técnico está deixando um jogador muito bom no banco. Ele foi muito importante para a campanha na Copa do Brasil, que o Vasco chegou na final. E ele, Nuno Moreira, eu não entendo porque ele é reserva, é opção técnica, porque quando ele entra bem. O Vasco hoje tem 2 centroavantes, que não faz gol. Hoje a única opção que o Vasco tem para se salvar é Andrés Gomes. O meio campo do Vasco, olhando no papel por nomes, é bom. Cauã Barros, Thiago Mendes, são bons jogadores. Só que no Vasco os caras vão mal, por algum motivo. A dupla de zaga do Vasco é boa, não é horrível. Cuesta fez um gol contra na Sul-Americana, mas ele estava há pouco tempo com a camisa do Galatasaray na Turquia, na Europa. Cara, ele é bom, mas o problema parece que é a camisa do Vasco. Robert Renan, 22 anos, é novo e é bom também, e tem falhas. Geralmente esses 2 zagueiros, a dupla de zaga do Vasco, independente da reserva, a titular, sempre falha em jogos, mas se você colocasse eles em outros times, eles iriam bem, entendeu? Porque o Vasco, parece que o problema é o Vasco. Tem um goleiro bom, porque antes de vir pro Vasco era titular do Lille na França. Tem laterais bom, tem Lucas Piton,
que é sim bom, já teve muitos bons momentos com a camisa do Vasco. Tem Cuiabano, que há pouco tempo estava destruindo com a camisa do Botafogo, foi contratado pelo Nottingham Forest, mas o Nottingham Forest decidiu emprestar ele para o Vasco. Tem partidas que eles vão bem, sim, mas na maior parte do tempo eles vão mal. O Vasco fez 23 gols e sofreu 31 no Brasileirão. Tá na zona do rebaixamento, brigando para não cair novamente. E parece que o problema é o Vasco, por algum motivo. Os jogadores não são bons, o elenco é bom, tem bons reservas para vir do banco, tem time titular bom, mas parece que não vai. Se você for olhar o elenco do Vasco no completo, chega a ser melhor do que o do Curitiba. Curitiba tá na parte de cima da tabela brigando por Libertadores e por Sul-Americana. O Vasco tá brigando contra o rebaixamento. O Vasco tá no nível do Remo hoje, que tem um elenco ruim. Tá no nível do Mirassol, que também tem um elenco ruim. O Vasco tem elenco, tem time para tá brigando lá na parte de cima da tabela. É claro que eles perderam o Ryan, mas só perderam um grande jogador do seu elenco. O resto continua lá e ainda trouxeram o Cuiabano. O Vasco parece que o problema é realmente espiritual. É meme, mas o problema do Vasco tem que ser explicado. Eles têm que tentar resolver. O time tem muitas dívidas, tem, mas tem que tentar resolver isso aí, porque o elenco do Vasco é bom, os jogadores do banco são bons, o time titular é bom, não era para estar na zona do rebaixamento, não era para estar disputando os playoffs da Sul-Americana, passou em segundo lugar do seu grupo na Sul-Americana e tá tendo que jogar contra equipes horríveis que caem da Libertadores e vão para a Sul-Americana, né? Que é o Independente Medellín, é ruim. O Vasco tinha tudo para ganhar dos caras lá e ainda conseguiu empatar. E ainda só empatou porque os caras fez gol contra. Porque se os caras não fizessem gol contra, o Vasco era capaz de ter perdido esse jogo pro Independente Medellín. E no dia da gravação desse vídeo, o Vasco vai jogar o jogo da volta em casa. E eu quero ver se o Vasco vai conseguir a façanha de ser eliminado. Tomara que não, mas se for eliminado pelo Independente Medellín dentro de casa, vai ser horrível. Vai estar marcado para a história do Vasco. Eles novamente sendo eliminados com uma equipe horrível. E o Vasco tem elenco para estar melhor na tabela. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E sim, eu vou continuar com os vídeos de basquete, mas eu tô agora tentando trazer um conteúdo um pouco diferente para sairmos da normalidade e esperando a NBA voltar para nós ter mais conteúdo. Então valeu e tchau.